A gente tinha uma carteira de quase 300 administrações. A gente está hoje, atualmente, com uma carteira saudável, sem nenhuma, graças a Deus, eu tenho orgulho de falar, nenhuma garantia tradicional mais. Terça a sexta ao meio-dia, você é um homem do mercado imobiliário. Isso, é um personagem, é o Jonathan Dias. É o Jonathan Dias, o famoso Jonathan. Isso. E aí chega, na sexta-feira à noite, o Jonathan Dias vira... Cantor. Que beleza. Depois dessa tem que tocar um violão agora. Opa, Bora? Vamos lá. No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro, decida. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado imobiliário. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio, no seu tocador preferido. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. É só se inscrever no www.loft.com.br/portasabertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. E hoje a gente abre as portas para Jonathan Dias, o Johnny, fundador da J. Dias Consultoria Imobiliária, diretamente de Jaboticabal, no interior de São Paulo. O Johnny construiu uma operação especializada em locação rápida e garantida, com cerca de 200 imóveis na carteira. E um modelo que chama atenção, 100% das locações funcionando com fiança digital. Mas o mais curioso é que ele também vive uma segunda carreira como cantor sertanejo, com direito a shows em Barretos e vida na estrada. Nesse episódio, a gente vai falar sobre posicionamento, transformação no mercado de locação, empreendedorismo no interior e como a música acabou virando uma ferramenta de vendas e conexão. Vamos conhecer essa história. Jones, eu queria entender um pouco como é o mercado de Jaboticabal, onde você trabalha. Como é que é o mercado? É uma cidade verticalizada? Não é? A maioria dos seus clientes é uma pessoa que tem vários imóveis? Ou a maioria dos seus clientes é o cara que tem um imóvel só para renda? Como é que é o mercado imobiliário hoje lá em Jaboticabal? Hoje é mais horizontal do que vertical, mas tá tendo bastante já, imóveis verticais já, mas são mais horizontais. Jaboticabal tem muitos proprietários, vendedores e locadores, senhores de idades, né? E ainda não desapegaram muito da questão de vender o imóvel para investir em LCI e LCA, naquele conceito dessa nova era mais jovem que não quer comprar o imóvel e ele quer ter um imóvel como a sua propriedade própria, talvez no máximo de lazer, e fazer seu investimento ali financeiro. Então, sim, tem muitos imóveis de um proprietário só. Tem até se tiver, tem até um proprietário que comemorou 1.000 imóveis, pra você ter ideia. 1.000 Juro imóveis? por Deus. Em Jaboticabal, todos eles? 1.000 imóveis. Eu não posso falar questão ética, mas comemorou já faz um tempo. Ele comemorou 1.000 imóveis. Pra comemorar mesmo, né? Caramba, 1.000 imóveis. pelo amor de Deus. Eu fico imaginando... Nossa Senhora. Ele fez uma festa, ele comemorou, fez uma festa. E me conta um pouco da tua imobiliária, assim. Vocês são focados em locação, compra e venda, fazem os dois. Como é que funciona? A imobiliária ela iniciou na prática em 2018. De 2021 a 2025, era uma imobiliária que fazia um pouco de tudo. Então ela alugava, vendia, administrava, até condomínio, né, aquele problema. E quer fazer um pouco de tudo, né? Quem faz tudo não faz nada, bem feito. Todo o ramo de, seja imobiliária, seja veterinário, minha esposa mesmo é veterinária, oftalmologista. Ela é especialista em oftalmologia. Então, assim, eu vejo que o mercado imobiliário, ele tem várias ramificações. É loteamento, é uma pessoa que pode trabalhar com áreas pequenas, é administração de condomínio, é administração de obras, é aluguel mensal, é aluguel por temporada. Então, a pessoa pode fazer, sim, especializar em aluguel em temporada, é venda. Aí a gente começou a enxergar isso, porque o dono de imobiliária, tá? Não vou generalizar, mas generalizando, ele vê a locação como apenas uma receita fixa para cobrir suas despesas que tem ali. E aí a gente conseguiu, através disso, enxergar, então é um horizonte. Aliás, mas vamos começar então a pensar, e o primeiro ponto foi não trabalhar com nenhuma garantia tradicional.
que foi difícil pra gente. Foi muito difícil. Imagino. E a tua escolha, então, foi por ficar na locação, é isso? Na locação. Esse foi o primeiro passo. A primeira regra. Não trabalhar com garantia tradicional. Segunda regra. Reestruturação de carteira. A gente tinha uma carteira de quase 300 administrações. A gente está hoje, atualmente, com uma carteira saudável, sem nenhuma, graças a Deus, eu tenho orgulho de falar, nenhuma garantia tradicional mais. Então, tem 150 e pouquinhas administrações só de aluguel garantido. Saudável. Então, eu não tenho proprietário indo lá perturbar, eu não tenho aquela famosa dia a dia que todo proprietário de imobiliária passa. Mas foi difícil, porque aí eu deixei isso pronto, né? A base pronta para a gente poder tomar os outros passos. Já pensando no futuro. Ô, Johnny, você falando assim parece que foi rápido, né? Eu acordei, decidi, agora só vou fazer aluguel e agora vou trocar, fazer uma virada de chave aqui. Você lembra o momento em que você decidiu que você só ia fazer locação? Eu tive que sair da imobiliária, eu tive que parar, eu tive que sair totalmente da gestão da imobiliária. Estava vivendo uma fase meio complicada na minha vida. E aí eu quis optar em me afiliar ali como corretor associado da Remax, que é uma franquia imobiliária, né? E aí consegui enxergar muita visão, muita coisa bacana, metodologia, né? Aí eu comecei a enxergar algumas coisas, eu falei, cara, tem especialista que é especialista num bairro, numa quadra. E aí foi aonde veio a virada de chave, eu falei, cara, e eu tava vendo a imobiliária lá sem mim, afundando. E aí eu pensei, cara, mas eu como corretor, assim, eu tenho uma vontade de, sabe, eu na posição como eu tava, como gestor, eu não estava conseguindo colaborar em ajudar as pessoas, que é ser gestor. Dentro da empresa eu tinha. Como eu não estava tendo isso, eu estava sentindo essa falta de fazer, ajudar, colaborar. Foi quando realmente eu falei, né, o franqueado, falei, olha, para eu não ser, então, antiético aqui, eu realmente eu acho que não tá no time de me desvincular mesmo. E foi uma das piores fases da minha vida, porque aí eu tinha parado a dupla, tinha uma dupla sertaneja, então eu tinha parado a dupla, e eu tava no início de depressão. Aí foi quando eu acabei retomando a empresa, e foi quando deu toda essa virada de chave. E aí a gente começou a de fato, essa transformação, essa mudança. Ô, Johnny, eu quero voltar para Jaboticabal. Vamos lá. Cara, você falou de Jaboticabal, a única coisa que eu me lembro de você falar de Jaboticabal foi ela é uma cidade mais horizontal e ela é uma cidade conservadora. Conservadora. Falou, né? Até o processo de colocar a fiança onerosa foi uma dificuldade, etc e tal. Mas fala pra mim o que mais de Jaboticabal? Tem muito jabuticaba na rua? Jabuticaba não tem, não. Eu vi uma história do amendoim também. Boa, tem que falar, né? Ainda mais sem acompanhar aqui de Jabuticabal. Jabuticabal tá sendo referência da cidade do amendoim, então tem a O festa. agro é muito forte lá, então? O agro é. Nós temos a Coplana lá, tem a festa do amendoim, que isso é quase próximo da festa do quitute, que é a festa da cidade lá. Né? Então, sim, o agro é muito forte. Muito mesmo forte. lá. Muito relevante. Né? E você sempre morou em Jaboticabal ou não? Eu dei um pulinho para Ribeirão, fiquei um tempinho lá. Aí foi quando iniciou a Jotadinhos 2018, que eu estava morando em Ribeirão. Depois voltei para Jaboticabal. E aí, o primeiro momento que iniciou a Jotadinhos foi numa porta de uma salinha dentro do escritório de advocacia. A J. Dias, que é a sua imobiliária, ela começou em Ribeirão, então, ou em Jaboticabal? Em Jaboticabal teoricamente começou em Ribeirão, ali, o famoso corretor ali, na sua sala e tal. E aí, depois de lá, eu acabei voltando para Jaboticabal. E ali começou na sala do advogado. O advogado não estava querendo fazer tanto investimento e tal. Falei, posso fazer um piso? Posso investir o piso? Posso colocar uma secretária pra gente lá na frente? Aí o pai começou a ficar meio... Pai, você já vai querer tomar aqui, né? Brincando, né? Sou natalino, né? Um abraço, natalino. Foi delegado da cidade. Aí depois disso, eu vi que eu tava até me incomodando. Aí foi o momento... Que é aquilo que eu falo, né? Aí nada é por acaso. Quando você tá num momento de dificuldade, você percebe que aí ele pediu. Ele falou, a gente vai pedir a sala, porque aí vai vir um outro advogado. Aí é onde eu fui pra segunda unidade. E agora a gente tá numa terceira unidade maior. E o maior... em questão física, não é sentido de grandeza, tá? Eu falando isso para os proprietários. Com a tecnologia hoje, eu vou falar o que eu viso hoje, tá? Até vou simular aqui. Mobiliária compacta, de preferência bem aberta mesmo, um conceito bem aberto,
Cliente chega, 2 poltronas, bem confortável, um totem igual do McDonald's ali, ele vai sentar. É para isso que você está mirando? É para esse conceito que eu já estou mirando já, para padronizar nesse conceito. Porque eu sinto às vezes o cliente fica numa angústia que ele quer pegar o mouse para ver. E o corretor tá com a cabeça pensando em outra coisa ali, às vezes, né? Mas não, o cliente tem que degustar ali da forma mais rápida possível. Então ele vai lá, seleciona ali na tela, escolhe, coloca os 5 dados para fazer sua pré-análise já sai seu SMS ali, rapidinho, sua pré-aprovação, a visita sai garantida. Tem que ter visita garantida. Mas não explica o que é visita garantida. Não tem visita sem ser pré-aprovado. Sem ser pré-aprovado na fiança, por exemplo, é isso? E não é a imobiliária que interpreta. Eu falo porque eu já trabalhei como vistoriador, já fui administrativo dentro de imobiliária, e o patrão falava para mim assim, não pode aprovar. E eu sabia que a ficha não pode ser aprovada porque eu sigo o processo dali. Aí, o que eu acho que nunca vai acontecer, isso foi uma virada também. A imobiliária não pode interpretar ela. É o que eu penso. Ela pode até filtrar ali, mas quem interpreta é o garantidor. Se o garantidor falou que está aprovado, certo? Tá tudo certo já. Está aprovado, tem a pólice, claro que segue os requisitos dentro de abrir a inadimplência, tem que seguir ali o rito normal, mas não é a imobiliária que tem que interpretar, como também não é a imobiliária que faz, tem que fazer vistoria, que a imobiliária tem que ser imparcial. Mas isso é uma coisa legal, né, de você fazer o processo, não é todo mundo que faz isso, né, de você sair e fazer a visita já com a garantia de aluguel do... Não é, mas tinha que ser, é aí que eu falo, de cultura, né, que a gente vai começando a transformar, é cultura. Então, por que o cliente tem que visitar sabendo que ele nem sabe se vai dar certo? Não, ele tem que visitar e a única barreira dele agora é ele querer gostar e ficar... gostar ou não, só isso. É ótimo para o inquilino, mas também é ótimo para o teu time de corretor. E para o proprietário. Pro proprietário. Porque a gente transmite confiança. É igual quando o cliente chega, já tem as perguntas pré-elaboradas, né, que a gente desenvolveu, saindo agora do papel, a gente agora está indo no tablet. Então a gente pergunta para o cliente, né, quando ele volta do imóvel, o que você gostou? O Márcio, da localização, vamos lá, de 1 a 5, 1 até 5 muito bom. Localização, tamanho do imóvel, né, tamanho do espaço dos cômodos, qualidade do imóvel, acabamento, área comum, quintal, preço. E aí ele vai falando. E a gente já vai entendendo o perfil, se ele gostou. O que você mais gostou? O que você menos gostou? Ah, gostei disso. Tá. Você teve alguma dúvida no processo, alguma dúvida no imóvel? Ah, tive, porque sempre tem. Claro. Essa é a hora do poder de fechamento. O poder de fechamento tem que ser padrão. Se imobiliária tem que ter processo, por que nessa hora também não tem? Então, essas perguntas têm que ser padrão. Ah, quais são as dúvidas? Anota tudo, que são as objeções que você vai quebrar depois. Anotou as dúvidas, está lá, processo, porque às vezes o cliente tem dúvida também, né? Às vezes ele pergunta, e agora, como que é com vocês? A gente já fala, tá aprovado, tá tudo certo. É só agora você fazer o pagamento da taxa de ativação sua. Né? É sério? É sério. É só agora você pagar a sua taxa de ativação e a gente vai encaminhar para você um onboard do processo de entrada, que é outra coisa que as imobiliárias têm que ter. De forma visual, um check-in e um check-out. Ele entender as etapas, ativação, a sua visita, assinatura do contrato digital, vistoria, sabe, visualmente falando, assim, consulta das contas de consumo, transferência das contas de consumo, não se entrega a chave. Aí entrega a chave só depois da 5ª etapa, da última. E a mesma coisa do processo de saída, que é pior, que está, aliás, que no nosso portal já fica lá, que o cliente já vai saber como que é o processo de saída. Ela alugou um imóvel, ela quer sair, ela já tem que ter um cerimonialista para explicar como que vai ser o enredo ali. Agora você vai fazendo sua notificação de forma... Uma coisa que eu detestava, notificação. Nunca tinha um processo padrão, a gente quebrou isso também. O cliente manda o modelo dele, a gente manda o modelo. Não, clica ali no link, já sai a notificação automática, depois, 2ª etapa, verificação de multa contratual, se tem ou não tem, transfere para o financeiro ali rapidinho. Falando nisso, a gente tem uma plataforma de omnichannel, né? Plataforma de canal, um número só, então transfere tudo no número só, facilita. Já volta para o administrativo, vai agendar a vistoria com uma empresa terceirizada. Então, ele agenda com um vistoriador credenciado, igual o banco. Vai fazer o financiamento, vistoriador credenciado, agendou, aí vem a parte do vamos ver. O laudo é entregue e aí sim, conferência de laudo de entrada e de saída. E aí que vem a empresa terceirizada para dar o apoio, para orientar,
sua vistoria está assim, de entrada. Então, você tem para otimizar para a pessoa mesmo e também oferecer um serviço de facilitação de prestação de serviço, ó. Fica tanto aqui. E também o inquilino tem o direito de contestar, o locador também tem o seu direito de contestar. Pulou a quarta etapa, vamos para a última, que é quitação das contas de consumo, desligamento. Eu não concordo em transferência das contas de consumo, é desligamento. Desligar as contas de consumo, desligou, porque às vezes o proprietário passou para o nome dele, aí fica correndo lá, às vezes, energia, então desligou, e aí sim, assina o contrato, o distrato, e por último cancela, aí sim, cancela a fiança digital. Você acha, Johnny, que você está criando uma metodologia de... É isso. Processo, é esse processo. De onde é que veio esse negócio de você gostar de processo? De onde é que veio? É natural CDH. ou... CDH. É. E aí você gosta de processo. Porque tem que anotar tudo. E você agora está com planos de fazer franquia? A ideia é franquia. A gente está agora saindo do chatbot, vamos para IA. Aí depois da IA a gente vai estruturar os nossos produtos ali, né? Que são os benefícios dentro do portal para o locatário. Então hoje o locatário aluga o imóvel, ele ganha 1 mês de internet gratuito para uma parceira nossa, 15% de desconto na fatura de energia. A gente tem o Muda Fácil, que é uma parceira de mudança também. Já faz sua mudança já com até 20% de desconto, bem rápido também, seguro. E tem também a assistência Prime também, que já tem ali vários benefícios ali, junto também com uma parceira de seguradora. Então, o inquilino, além do aluguel, mas também tem uma série de benefícios. E também vamos botar o Clube Loft também, desconto de vantagens. É isso aí. Botar as coisas lá, vamos legal, colocar bacana. o clube de vantagens e também o proprietário tem benefício. O proprietário não quer colocar como imobiliário por causa de garantia. Essa é a palavra. A palavra-chave é garantia e onerosidade. Porque se ele não vê qualidade de serviço, ele não tem experiência positiva, ele vê o quê? Onerosidade e não tem garantia nenhuma. Locatário, palavra-chave dele hoje, a dor, é burocracia e onerosidade também. Johnny, vê se eu tô amarrando certo para quem tá ouvindo a gente. Assim, eu consigo separar esse modelo que você está construindo em diminuir a fricção, dar transparência para o processo, né? Você até comentou, tem todas as etapas, a pessoa tem visibilidade, então você está diminuindo a fricção, porque o cara já sabe qual é o valor de aluguel que ele consegue ter, ele já sai de largada aprovado, não vai ter esse problema. Ele tem toda uma transparência do processo que ele precisa seguir, sem ficar batendo na sua porta, que você falou, né, o cliente. Mas eu tô vendo também que você está colocando um terceiro pilar, que é agregar valor, né? O teu aluguel, ele não para no momento que o cara vai lá e fala, quero aquele imóvel. Não, tem que beneficiar. Você está agregando valor ao serviço que você está trazendo, e né? complementando também, antes de chegar na parte de valores, no próprio site, a gente, além do aluguel e embaixo já fica lá qual é o valor da fiança e fica o total. Então já fica o valor total. O aluguel... Já sabe qual é a fiança. 2.000 de aluguel e 300 lá, um exemplo. 1.000 mais 125, então fica ali, 1.225. Pronto, não tem segredo. Questão dos valores, né, que você falou, tem que agregar valor para ambas as partes. É experiência. Eu falo que hoje a gente toma um sorvete numa sorveteria, porque a gente quer experiência. E quando a gente paga caro, a gente já sabe que pagou caro por ter aquela experiência. Então, as pessoas querem experiência, né? É diferente. Mas eu tô pensando em quem tá ouvindo a gente, que tá olhando para tudo isso que você tá contando e falando, cara, eu quero fazer isso na minha imobiliária também. Mas como é que foi no dia a dia com teus proprietários, até você chegar nesse ponto de estar tudo redondo e rodando, assim? Você sentou com cada um e falou, cara, a partir de agora é só fiança, aluguel, não tem mais títulos de capitalização, calção. Como é que foi isso? Até hoje. Tanto é que a gente já fez até uma plaquinha bonitinha, né? É verdade. E não coloca não trabalhamos, porque fica ofensivo. Né? Tem lá assim, trabalhamos unicamente com a modalidade fiança digital. Aí, do lado, a gente coloca ali garantias tradicionais, desvantagens. Por que não contratar mais garantias como fiador? Aí tá lá, por que fiador? Ninguém mais quer ser fiador de ninguém. Burocracia com tempo e documentação. E aí tá, aí calção, custos, e aí a gente vai explicando ali de forma interativa e a gente tenta abordar isso tanto digitalmente falando, né? Tá lá o material junto no site, lá no imóvel tem até um botãozinho, como alugar. E de físico, então você aborda das duas formas, tanto digital e como físico. Mas é um desafio. Assim, é difícil, mas vou te falar que tem proprietário que tá boca a boca e tá dando certo. Quanto tempo demorou pra você virar a carteira toda pra fiança aluguel?
Você lembra? Mais ou menos em torno de 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, É. bastante tempo. Muito proprietário, até foi bem difícil mesmo. O proprietário chegava assim, eu não vou deixar mais imóvel nenhum. E a gente falava, olha, sinto muito, mas assim, nós vamos estar sempre de portas abertas aqui para vocês, para trabalhar com essa metodologia. Tanto é que num dos planos de benefício do proprietário, a gente tem a degustação, para quem nunca usufruiu dessa experiência com a gente. Então, a gente tem uma porcentagem de degustação, mais um desconto que se o proprietário trazer o cliente, então, ou seja, além dele ter o aluguel garantido, que a gente fala muito, a gente usa esse bordão. Ó, além de você ter o aluguel garantido, você trazendo esse cliente, você ganha também desconto, que é o plano proprietário parceiro, que é um dos benefícios para o proprietário. Então você tem quase uma série de benefícios para o inquilino e uma outra série de benefícios para o proprietário também. Como por exemplo o adiantamento de aluguel, que é um parceiro nosso aí, que a gente está junto com a Loft, né? Que adianta o aluguel aí também até em 2 anos. Mandar um abraço, João Palhares. E também outros benefícios, como a representação premium, que é nesse conceito da parte de venda. Quero vender, mas está alugado. Então a gente adota a representação imobiliária. E estamos tentando trazer outras vantagens, outros benefícios para o proprietário. É claro que não dá para ficar fazendo muito benefício, porque depois a gente esquece de dar qualidade para todos os produtos. Tem que então, achar coisas relevantes. A gente vai, exatamente, fechar ali o cerco e aprimorar cada vez mais aqueles tipos de produto e inovar outras formas, outras coisas. Eu queria falar só um pouquinho mais sobre essa franquia que vocês comentaram aqui agora. De onde surgiu essa ideia de fazer uma franquia? Assim, foi você que foi procurar? Você está estruturando esse modelo sozinho? Como é que você está fazendo isso? Na verdade, assim, é a ideia de franquia, porque muita gente faz franquia. Se você falar que vai fazer mesmo, eu faço em Pitangueiras e tal, faço em Ribeirão, então... É porque as pessoas estão falando mesmo. Começaram a demandar para você. Falar mesmo. E como é que você está fazendo para estruturar esse negócio? Eu não faço antes de não estar muito bem... Assim, antes de não estar muito bem pronto, elaborado. Eu não vou na ABF enquanto não tiver, assim, eu percebi que o negócio está 100%, assim, desde a comunicação, que isso foi uma dificuldade lá atrás que a gente já conseguiu, né, que é o Omnichannel, plataforma de multicanal. Eu vejo que muita empresa ainda se perde muito nisso, que é uma das coisas que a gente já eliminou, né? Estruturar os produtos que a gente falou mesmo do portal, a IA vir de uma forma não robótica, mas bem leve, que chega pro humano ali, pros líderes de setores. Eu acho que hoje é muito conexão. Você tem que estar muito próximo, fazendo uma coisa que a IA não vai fazer. É isso, é simples. Corretor de imóveis, como que a gente substitui um corretor de imóveis hoje? A Remax foi vendida pela Real Estate, que tem tecnologia. Mas mesmo assim, a Real Estate precisava da Remax, que tem capilarização, claro. Network. E seres humanos, né? Exatamente. Eu realmente acredito que o mercado imobiliário, ele não dá para ser transformado 100% em IA, porque a decisão de mudança de um imóvel, de compra de um imóvel, né, você vai mudar, é uma decisão que afeta demais a vida das pessoas. E você não vai fazer isso como você compra um livro, por exemplo. E falando em transformação, o Brasil precisava logo, na Câmara, né, no Senado, resolver essa questão de deixar a responsabilidade para o corretor responder civil, criminalmente. Porque enquanto não mudar, como já mudou em outros países, o corretor vai fazer de qualquer forma, vai sobrar para proprietário, vai sobrar para comprador, vai sobrar para as partes, e não acontece como acontece de forma positiva em outros países, que tem responsabilidade. Eu vejo que deveria toda a transação imobiliária ser, como é lá fora, passada unicamente por um corretor. Não pode ser feito se não for por um corretor de imóveis. Mas aqui, infelizmente, tem essa grande dificuldade, né? Mas sabe que eu entendo o que você está falando, mas assim, acho que é papel de quem está querendo profissionalizar o mercado, e aí passa ou pelo parceiro da imobiliária, no caso aqui da Loft, ou pela própria imobiliária, a qualidade do serviço que você presta é o que vai fazer com que mais proprietários passem por imobiliárias, né? Hoje, a gente tem um número que é 60% das transações de aluguel não passam por imobiliárias hoje. Sim. Imagina só o tamanho dessa oportunidade. Você pode mais do que dobrar a sua imobiliária no teu caso, até muito mais, né? Mas você pode mais do que dobrar o mercado imobiliário, né, que passa por imobiliárias, só com as pessoas que já estão lá hoje. Então, o estágio que a gente está no país,
um estágio muito mais, na minha opinião, um estágio de colaboração para crescer esse mercado do que um estágio de rouba-monte, vamos dizer assim, né? E aí ele passa por veículos como Portas, por exemplo, que é para dar consciência da importância da profissionalização, passa por parceiros, com a Loft, por exemplo, que vai te entregar tecnologia para você oferecer, e passa pela qualidade do atendimento. A tua visão da tua imobiliária, ela é uma visão diferenciada porque você está preocupado com a qualidade do atendimento para o inquilino e a qualidade do atendimento e da experiência, que você falou de experiência, para o proprietário. É isso que vai fazer esse mercado crescer. Eu estou falando de aluguel de 60%, na compra e venda é a mesma coisa, né? 50% do mercado não passa por imobiliária. Então a oportunidade é tão grande que quanto mais a gente puder investir em formação do corretor, em processos como você investe na tua imobiliária, é isso que vai fazer o mercado crescer. Porque o proprietário, ele quer também alguém para ajudá-lo, né? Se ele tem uma má experiência na sua imobiliária, ele pode acabar tendo uma má experiência de imobiliárias no geral. Ele vai falar, não é legal. E aí, todo mundo perde. Então, qualquer processo que possa... E parte do que a gente faz aqui na entrevista também, ele é para as imobiliárias se inspirarem em histórias de sucesso como a sua, como de todos os outros que a gente passou aqui. Cara, bicho, investe em qualidade, investe em cuidado, investe em inovação, né? Tudo que você está pensando, tudo que você está executando na sua imobiliária é inovador também, né? Você não vê isso em todos os lugares. Você foi pegando as ferramentas, olha, achei um parceiro para dar 30 dias de internet para ele. Achei um outro parceiro para dar desconto na conta de luz. As ferramentas estão aí. A sua inovação foi criar esse processo, achar, fazer essa conexão e empacotar. Então, eu acho isso super legal. Assim. Então, eu não acho que não dá para personificar em uma entidade só. Esse mercado ele só vai mudar e ele só vai se todo mundo trabalhar para o crescimento do mercado. E o crescimento do mercado não tem como. É a qualidade do serviço. É a experiência no atendimento. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Sérgio, você sabia que a maioria das pessoas que querem financiar um imóvel começam sem nem saber quanto que eles podem pagar? Pois é, Nath, é verdade. Para agilizar esse processo, a imobiliária precisa de ferramentas que simulem de forma rápida o valor financiável e a parcela ideal de cada financiamento. A Loft Financiamento Imobiliário permite simular na hora condições e taxa nos principais bancos do país, em uma plataforma 100% digital, tornando o financiamento muito mais rápido. Entre em loft.com.br e veja como a tecnologia Loft pode te ajudar a crescer ainda mais. Agora sim, você tem todo esse lado mercado imobiliário. Esse lado do mercado é de segunda a sexta ou segunda a quinta? Segunda a sexta. Às vezes segunda a sexta. Dependendo da situação, às vezes a segunda é o meu final. A segunda-feira é o meu domingo. Então vamos dizer, de terça a sexta ao meio-dia, você é um homem do mercado imobiliário. Isso, é um personagem. É o Jonathan Dias. É o Jonathan Dias. A J Dias é o Jonathan, famoso Jonathan. E aí chega, na sexta-feira à noite, só para simplificar a história, o Jonathan Dias vira... Cantor. Que beleza. Então, de onde é que veio isso, cara? De onde é que veio essa história de... Veio do pai, o pai... Ah, seu pai era... Meu pai, acho que ele queria ser cantor, porque não é possível, cara. Então, ele comprou o violão, aí ele me pegava, eu colocava no carro de adolescente, assim, e tal, me levava na conveniência, porque lá no interior, conveniência, não sei como que é aqui, cidade, mas lá na conveniência, lá na época, o pessoal se juntava lá na conveniência. Ah, não, ele colocava a prancheta. Claro, então, conveniência. Então, conveniência. Colocava a pranchetinha lá e falava, Jô, toca o violão, toca a descida aí, Milionários Zé Rico. E aí ia tocando, aí começava a tocar. Então, muito me veio pelo lado do meu pai. Eu nem parei pra pensar, agora vocês falando assim, voltou lá atrás, assim, foi por causa dele. E aí nesse... E ele gostava muito de música ou não? Fala um pouco do teu pai. Gostava. Ele tinha seguradora, né? Tinha uma corretora de seguros e gostava. Tanto é que quando a gente iniciou uma dupla sertaneja, e o meu parceiro Henrique tinha 16 anos. 16 anos. 14, 15. Profissionalmente começou nos 16. E teu pai apoiou isso? Ele não só apoiou, como ele ia escondido da minha mãe. Então, ele ia nos shows e minha mãe, não é que ela não queria que ele fosse. É que às vezes ele bajulava, tadinho, até demais, ficou até lembrando assim. E ele ficava querendo me matar tanto que às vezes até ficava atrapalhando. Então eu meio que saía despercebido, não falava que tinha show. E ele ficava chateado, cara. Minha mãe
Minha mãe, hoje, já é faleceu em 2014, ela contou. Falou, nossa, ele ficava tão chateado quando você dava o perdido nele, né? E ele queria ir, porque ele queria ver no palco, né? Você acha que ele tinha sonho dele virar cantor? Talvez, Ter virado cantor? muito provável, porque chegava até pegar o chapéu em palcos que a gente foi, do Henrique, brincar. Então, Com vem 16 dele. anos, e com 16 anos você começou... Aí com 16... E como é que você conheceu o seu parceiro? Churrasco. Ah, churrasco. Aí churrasco, já se conhecia lá, e aí vai de um churrasco para outro. E vai cantando aí vai cantando ali. Aí primeiro show foi no bar de frente com a faculdade ali, que eu fazia publicidade e propaganda. Não concluí, não terminei a faculdade, mas ele terminou. Aí começamos lá a fazer o nosso primeiro show ali na frente do bar do Xandel. E aí com um notebook, uma banquetinha ali, uns microfones lá, um violão, tocar tudo errado. Nossa senhora, tá com a hora rachada que falava? Né? Tá com a hora rachada. Tá com a hora rachada mesmo. E eu falo que, assim, às vezes tem gente que fala que é dom. Pode até ser, mas eu falo que assim, a gente vai mudando o tom de voz, a qualidade, o timbre. Então vai transformando, Não, vai assim, mudando. o dom, ele ajuda. Mas, assim, trabalhar. Ajuda muito vem mais, né? muito mais. Eu sempre pensei... Eu só pensei isso depois no franqueado da Remax falar, ó, o trabalho supera muito mais que o talento. É isso mesmo. Falou. É isso mesmo. 30% você tem de talento. Eu imagino que você exercita, cada show que você faz, você exercita a sua presença de palco, né? É. O seu tom de voz, o que você vai fazer, É. etc. E tal. E é esse exercício que vai deixando... Começa a virar natural, né? E aí é onde vira cara de pau, né? Porque aí você tem Natural e cara de pau. cara de pau, porque aí você fala numa espontaneidade ali, cara, com o proprietário, que não, tá todo mundo aqui atrás, brinca com todo mundo. E porque é espontâneo, vem da música. Você falou da conexão entre a música e o mercado imobiliário. Isso. Você acha que essa conexão tem a ver com essa história de deixar você ser mais natural e cara de pau, é isso, não? Sem dúvida. É, a música, tanto é que eu tô aqui só por causa da música. Ah, Vamos falar assim, se for para analisar, porque a música ela abre porta. Foi através de uma participação que eu fiz ali na convenção da Loft. Até mandar um abraço pra Simone. Simone que foi lá, falou, vai lá. E aí, através disso, a gente é conhecido. Talvez se eu não tivesse na música, eu não estaria aqui. Então, sim, a música abre portas isso aí, pra uma caramba. coisa. Fiquei sabendo que fez mais sucesso que a banda que a gente contratou. Olha, eu vou te falar, viu? É. E eu não tenho vergonha, eu fiquei envergonhado. Sabe por quê? Porque normalmente a gente tá na música, a participação é 2, 3 músicas. Mas não, galera, eles queriam que ia ficar. E aí eu não sabia se eu tava atrapalhando Imagina. o cara ali vocalista Da da banda, ou se tava legal. Aí, como eu gosto de cantar, então eu falei, então eu vou ficar cantando aí. Definitivamente. E tem que agradecer o Fred também, Felipe, É, claro. todo o pessoal que tava lá também, junto a vocês aqui, a equipe da produção. Vocês são... E assim, ó, falar, realmente, a convenção foi muito positiva. E eu fico olhando, né, fico analisando muito. O almoço lá que vocês serviram, ele querendo ou não, ele é uma forma de reter, para o pessoal não sair para fora da convenção. Sabe o que é, o Johnny? Quando a gente faz qualquer tipo de evento aqui na Loft, assim, a maneira da gente pensar é, eu estou recebendo a imobiliária na minha casa. Quando você recebe alguém na sua casa, cara, você quer receber bem, você quer que... mas é num lugar de evento, não importa, eu te convidei para você vir. Então, você está vindo na minha casa, você tem que tratar as pessoas bem, tem que ter... Né, você não vai querer... que a pessoa tenha um problema dentro do negócio. Então é por isso, eu acho que e é super interessante como isso é natural do time, sabe? A gente conversa, o time da Loft, acho que não é nada que a gente fica forçando, não, você tem que receber. Não, as pessoas gostam de receber, então isso é bem bacana. Mas deixa eu falar da parte do show, que eu estou super interessado nisso. Então, você, com 16 anos, começou. Isso. Em que momento que vocês decidiram que esse negócio ia ser profissional? Assim, você fala, não, cara, a gente vai ganhar dinheiro com isso. Como empresa, foi depois da volta da dupla. Então, porque a dupla parou. Ficou quanto tempo parando? A dupla pausou porque eu tive um burnout que eu nem sabia que eu tinha, nem sabia que era burnout. Só sabia depois. Porque, como eu tava te falando, 16, a gente tava conversando um pouquinho antes, 16 anos. E aí eu não tinha vida. Vida social, um aniversário, era um final de semana, você não tinha um casamento, daí você não podia ir. Sabe que você não ter vida? Então você... E isso é bacana pra todo mundo tá ouvindo até. Quanto vale teu tempo? Então, tipo assim... aqui, ó. Quanto vale seu tempo? Ó,
E é verdade, é precioso mesmo. Porque às vezes a gente deixa de estar com a família, que é sagrado, que a gente deveria colocar como pilar principal. Isso hoje eu entendo isso. Que antes da família vem saúde. Se você não tem saúde, você não consegue dar suporte para sua família. Família, trabalho e lazer. Então, o trabalho vinha muito, e aí é onde eu vim com esse problema de começar a querer ter vida social quando eu conheci a minha esposa, Daniela. E aí eu comecei a entender o que era ter vida social, viajar, aproveitar um pouquinho. E isso veio depois da pandemia, que eu conheci a Daniela. E aí a pandemia veio, entendi ali o tanto que era bom você ter vida social. E aí depois que voltou tudo ao normal, a gente já estava com as conexões de muitos lugares e tal, eu comecei a realmente querer ter minha vida social. Então eu tava dando desculpa para mim mesmo, uma coisa que a própria psicóloga falava na terapia. Você não conseguia falar não, mas você falava não de outras formas irresponsáveis. Como chegar atrasado, como simplesmente colocar na agenda que você não pode. Então você, de algumas formas, você subconscientemente falando, você não conseguia falar que você não queria mais dar uma pausinha. É esse que eu falo do burnout dos nossos queridos cantores aí do Brasil. Eles às vezes querem parar, é porque eles realmente precisam ter vida social. Esse é o ponto. Então, tipo, imagina Ana Castela, você imagina Jorge Mateus, que eles pausaram pra ter vida mesmo. Eles vão voltar. O que eu percebo muito? O artista, ele tem o seu pico, a sua sazonalidade, seu pico de famoso, ele tem que aproveitar mesmo. Que não foi o que aconteceu com a gente não ficou na fã e tal. Mas ele aproveita. Depois ele vai trocando quantidade por qualidade. Isso é essencial. Ele já pode escolher, né? E é isso. E aí você vai começando a priorizar. O que de fato, você não precisa ter 25 shows. Isso foi uma coisa que a gente, quando voltou, porque aí terminou a dupla, né? Vamos falar, terminou a dupla, acabou. É igual namoro, casamento, viu? É casamento, literalmente. E minha esposa fica enciumada, ela sabe que ela fica esposa. É casamento. E assim, voltou a dupla, voltou com uma outra cabeça. Porque antes a gente gastava o dinheiro que sobrava, tomar uma ali, em gastar com coisa que não tinha nada a ver que... Hoje não. Hoje aí a gente entende que, e todo profissional da música entender isso é bacana. A música é uma empresa, e quando você tem a sobra do seu lucro do seu show, você investe, você separa para fundo de emergência, você separa para investimento de expansão, você investe também para manutenção. E sim, aí hoje a gente tem os nossos dividendos, hoje a gente sabe... Foi uma das coisas que foi um dos pontos principais que quando eu conversei com o meu parceiro de dupla, eu falei, olha, volto, mas eu não volto fazendo barzinho. Por quê? Sabe por que eu tô falando? Se o produto é muito bom, você tem um produto, um serviço. Se você sabe que o produto ele é muito bom, você tem que se posicionar. É o que eu falava muito isso. Parece que quando você compra uma coisa cara, você não, às vezes tem vontade até de falar com a minha, nossa, olha essa bolsa, Chanel. É da Chanel. Quanto que é uma bolsa da Chanel? Não faço ideia, não tenho nenhuma. É da Chanel. Então, aí, parece que quando a gente virou essa chave, incrível que pareça, não, a gente vai colocar agora o valor, portanto. Não é que deu certo? E o meu parceiro viu, cara, isso. Porque é percepção de valor, assim. Não adianta. Tudo que não tem valor, não tem valor. E você que define, né? O público, persona que você... E aí você coloca, e você define os seus limites, o que faz bem para vocês. Também tem isso, né? A visão do consumidor acha que a vida do cantor é só festa. Né? Ninguém sabe o que rola por trás antes. Dos bastidores. Exatamente. Olha, ninguém vai saber o que é chegar num hotel, deitar num colchãozinho assim, finíssimo, ter barata passando, na van e a van parar e ficar 2, 3 horas esperando o carro de seguradora lá. Isso é viver, realmente, é aquela famosa vida. Viver uma vida que você começa a ver o que é por trás dos bastidores, ficar por trás da estrada, a gente chama da estrada. E muita coisa se aprende na estrada. Aprendi com o pai do Cristiano, o seu João Reis, até mandar um abraço pro seu João Reis. Ele falava assim, ó, meu filho, quer que eu te dar uma dica pra você? Que isso ajuda nos nossos negócios, uma palestra. Você quer cativar o seu público? Olhe 5 segundos para um fã, depois você olha 5 segundos para outro, depois você olha 5 segundos, conta. E não é que faz diferença. Então são umas coisinhas que faz toda a diferença mesmo. E isso é estrada. Isso é a faculdade da vida. E você usa isso também no mercado imobiliário? Às vezes estou falando com você, já vou para cá. Você pode ver, TDAH também, né? Porque aí eu vou lá cá, vai para cá. E é isso aí. Então junta uma coisa com a outra, né? A experiência.
eu não sou contra faculdade, mas dependendo da faculdade que você faz, às vezes é só um certificado que fica na parede. Não vale nada. Agrega na sua vida para outras coisas. É isso aí. Mas tem muita faculdade que é a faculdade da vida. Não é só a faculdade, né? A faculdade, ela te ajuda a te dar talvez um chão inicial, mas você, daquele chão, você não consegue saltar, porque você não está correndo atrás para saltar, você vai continuar no chão. Então, ele te dá uma base, não precisa necessariamente, né? Obviamente, muita gente, mas assim, acho que a faculdade ela é importante para dar esse chão inicial. Sim. Agora você precisa desenvolver como qualquer outra coisa na vida, né? Sim. E aí provavelmente vocês vão perguntar, Johnny, mas por que vocês não estouraram ainda? Por que vocês não estouraram ainda, Então, Johnny? Quero saber. Existe uma coisa no nosso mercado music business, olha, chique, business, music business. Gente, eu sou caipira, tá? Então eu sou lá de Jabuticabal. É que o talento, infelizmente, nossa indústria da música, ele não sobressai nem o financeiro, que vem em segundo, e nem o principal, que é o network. Então, o network é o que faz todo o divisor de águas. Não adianta. E se o dinheiro for... o pilar principal, financeiro. Você pode gastar a verba, vai chegar até um certo momento que pode até o investimento que você gastou lá atrás até recuperar, mas vai levar um tempo. Mas o network faz se economizar até demais, até se for ver. E o talento, muitas vezes, tem muita gente que tem talento demais, mas entende? É o que fica mais para baixo. Nos dois mercados, né? Tanto no mercado da música tanto no mercado da música, para qualquer sentido. Modelos que estão escondidas, todo tipo de segmento de artístico e trabalho, serviço, enfim, tal. Então, network é o que faz as pessoas sobressair. Às vezes a pessoa tem dom, mas... Johnny, eu fico com vontade de te perguntar, porque você comentou que você começou na música bem criança, né? Por incentivo do seu pai, mas como é que você chegou no mercado imobiliário? Porque você comentou que foi fazer publicidade e propaganda e não terminou, mas alguém na sua família já trabalhava com o mercado imobiliário? Ninguém. Como é que você chegou no Foi mercado? Através de um convite. Teve hoje um amigo que chamou para trabalhar. E aí foi trabalhar numa imobiliária da cidade, 14. Porque foi meio que junto, né, com a dupla. A dupla começou e aí eu fui junto. Aí eu tirei meu crédito, foi isso mesmo. Então foi nessa época. E aí comecei a trabalhar em vários setores ali, né? Então fui ser vistoriador, fui aprender também administrativo. E aí você começa a trabalhar e aprender um pouquinho de cada setor, que é o que todo mundo deveria quando, né, passar por todo o setor das empresas, né? É o famoso tem que saber tudo. Quem quer fazer transformação na vida de outras pessoas tem que saber um pouquinho de todo o departamento. Johnny, todo mundo que vem aqui tem que responder 2 perguntas. Pedágio. Prova de fogo. Vou começar com a mais difícil. O que você gostaria de ter mudado na sua trajetória profissional? Maturidade mais cedo. Eu queria ter uma maturidade mais... Eu queria ter tido uma maturidade mais... É que eu tenho 32 anos, né? Você é muito novo, né? Mas eu queria ter a maturidade um pouquinho mais cedo. Que aí eu não ia conseguir... Eu não ia ter feito tanta... Não vou falar nem no ramo imobiliário, mas na música talvez não ia ter feito tanta cagada. Desculpa, né? Porque aí talvez eu teria já tido outras oportunidades e talvez ia estar em outros lugares. Que dica que você dá para quem está no mercado imobiliário hoje, trabalha com locação ou quer trabalhar com locação? Porque às vezes a gente conhece imobiliárias que não querem trabalhar com locação por achar que tem muito custo, pouco retorno. Que dica que você dá? Reflete em tudo que você está fazendo e começa a notar como que você capta esse cliente, de onde ele vem, até o momento de como você inicia uma visita. Parece que é brincadeira, mas hoje, por exemplo, nas visitas, a gente trabalha com os 5 sentidos. Então tem espirrar, para ficar um cheirinho bacana, tem que ter um sonzinho, leva a caixinha ambiente para ficar o sonzinho ambiente, tem que ter o tato, para o cliente sentir o book do imóvel, o livrinho do imóvel, nas representações. Quando é venda, a locação não tem o book do imóvel, né? E aí você trabalha todo o possível. Você tem que ter processo, Então, você tem que ir anotando tudo que você está fazendo. E aí você vai refletindo e vai mudando. E refazendo. E aprimorando. E aquele cliente que fechou com você lá 5 anos atrás, quando ele fechar com você daqui, né, ele vai ver que é totalmente diferente, porque são processos. E Johnny, quando você pensa no teu futuro, né? Qual o legado que você quer deixar? Mudança de vida nas pessoas. Porque, tipo assim...
Hoje o trabalho, ele nada mais é que quando a gente acorda para ir trabalhar, a gente só tá ajudando as pessoas, né? Esse é o sentido de tudo, na verdade, né? A gente tá ajudando as pessoas. Então é ter ajudado as pessoas e, assim, através da mídia, a gente ajudar de uma forma mais ampla. Então esse é o legado, ter ajudado mais pessoas mais rápido. Muito né? legal. Fechou? Fechou. Super obrigado, Johnny. Foi um Valeu. prazer tremendo ter você aqui, cara. Nossa, um prazer. Uma Obrigada, Johnny. Ficou história muito super feliz, bacana. viu? Você aceitou nosso Superação e pô, super inspiradora, cara. É muito legal ver esses paralelos de dois. Acho que é a dois primeira mundos. vez que eu faço, assim, de contar a história. Primeira vez mesmo. Porque... Primeira de muitas, cara. Não, primeira de muitas. Com tua dedicação, tua carreira, pode ter certeza que vai ter muita coisa mais pela frente, Pô, cara. depois dessa tem que tocar um violão agora. Opa, Bora! Vamos lá. No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Se nosso amor está indo água abaixo, se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaz o ego seu. Vai! Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas os alcoolizados que se mudem, você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como um marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Valeu. Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário e compartilhe. Deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube, ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente nos tocadores de podcast. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe nossa newsletter, é só se inscrever no link na descrição. Este episódio teve pré-entrevista de Clara Helstab. O roteiro é de Marina Galesso. A produção, edição e direção são de Marina Galesso. Captura de som, vídeo e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e pelo Sérgio Esteves. Até a próxima! Você sabe o que é o nome de jabuticabal? Deixa eu ver um negócio que eu fui Não sei, pesquisar. não sei. Eu fui pesquisar, cara. Eu fui pesquisar. O que é? Achei muito bom. Tinha uma floresta nativa de jabuticabas É mesmo? em Jabuticabal. E hoje não tem mais essa floresta nativa, obviamente. Mas Eu- por isso que chama Você jabuticabal. não é jabuticabal, você sabe, eu não sei, velho. É, mas eu fui pesquisar, pô, pelo amor de Deus, vou conversar com você. Eu acho que eu sou super... Agora eu vou te fazer uma outra pergunta mais legal ainda. Por que jabuticaba chama jabuticaba? Porque em Guarani, eu não sei qual é a língua indígena, a língua dos povos originários, que é para o jabuti comer.
Então é o jabuti que come a jabuticaba, por isso que tem o nome de jabuticaba. Então você imagina, Jabuticabal, na verdade, é um monte de jabutis comendo jabuticaba. Essa que é a cidade.